fez? Ela atualizou. Ela disse, mãe, atualizar é muito rápido. Bicho desenrolado, Ela gostei. atualizou bem rápido, quer dizer, baixou o aplicativo de novo, né? Então, assim, eu realmente devia estar entrando É, pelo Instagram da Casa da Sopa, mas certamente, enfim, vai dar certo. não, o É com importante você, é a gente bater o papo, sim. não é isso? Então, vamos Isso começar, mesmo. né? Pessoal, boa noite. Eu sou Gerlane, sou voluntária do Grupo Cristão Mãos de Luz, né? Faço parte dessa família. E hoje, né, a temática de hoje é mães que cuidam, né? Mães de luz. E aí a gente trouxe uma mãe aqui, né, inspiradora para conversar com a gente, que é a Lídia. Lídia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? A Lídia, pessoal, ela é cientista social, doutora em sociologia e professora universitária, tá? Ela é uma das fundadoras do grupo espírita Casa da Sopa e está atuando desde 1995, hein? Já faz um tempinho. Mãe de 2 filhos, mãe de um adolescente trans, escreve literatura, minha nossa, é ativista de direitos humanos e está no Fórum de Rua pelos Direitos da População em Situação de Rua. Nossa, que lindo, Lídia. Estou muito feliz de estar aqui recebendo você. Agradecer mais uma vez em nome do Grupo Cristão Mãos de Luz, né? E aí eu vou passar a palavra para você. Eu queria que você contasse um pouco, né, da sua trajetória, falasse um pouquinho, né, sobre seus filhos, né, filhos assim que a gente diz que são filhos de sangue, né? Quantos anos eles têm? Como é que você concilia essa rotina de mãe, né? Professora, que hoje deve estar dando aula remota nessa agonia, né? Exatamente. E ainda consegue, né, fazer esse trabalho de voluntariado tão importante, tá? Obrigada. É. A palavra está com você Bom, agora. eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? Dizer que a gente pensou inicialmente fazer essa live pelo Instagram da Casa da Sopa, porque eu acho que essa é a razão pela qual eu estou aqui, né? Por eu fazer parte desse grupo que é tão importante para a nossa cidade, que atua há mais de 25 anos com população de rua, né? Mas eu sempre digo que a história do Grupo Espírita Casa da Sopa, ela se confunde também em vários momentos com a minha própria história, né? Porque quando a gente atua, né, em qualquer instituição, a gente perpassa aí como pessoa humana, né? E aí eu acho que tem essa vocação na vida, que é a vocação de querer intervir na realidade, né? Então, assim, se eu fosse contar a minha trajetória, a primeira coisa que eu quero dizer é que a vontade de intervir na realidade que eu trago na minha história é algo desde a minha infância, praticamente, da minha meninice, né? Eu lembrei essa semana de uma situação que foi aqui no Ceará, em Fortaleza, no começo dos anos 80, eu não sei se foi no ano exatamente de 1980, 79, 80, eu nasci em 1971. Então, assim, esse ano eu faço 50 anos, né? Então, e eu falo isso sem nenhum problema de dizer a minha idade. Não, mas você está ótima. Eu quero E chegar teve anos. uma, e teve uma campanha que eu participei, eu era criança, mas eu tinha uma vizinha que trabalhava no, tipo assim, Secretaria de Agricultura, eu era num órgão público, e ela estava arrecadando alimentos para os flagelados da seca, era assim que chamavam, né? As pessoas vindas, né? Esfomeadas da seca e tal. E eu me lembro que eu peguei um carrinho de mão e eu saía de porta em porta pedindo donativos e comida nas casas para fazer isso. Eu era muito menina, eu tinha 10 anos, né? 9 para 10 anos. Então, eu carrego isso comigo. E eu fui professora também no ensino fundamental, foi uma decisão minha também. Naquela época a gente fazia o curso técnico para ser professor, e eu fui ser professora. E
e passei um tempo na igreja como catequista. A minha primeira formação é católica, hoje eu sou espírita, mas minha primeira formação foi na igreja católica, e eu me filiei muito a uma visão do catolicismo que era a teologia da libertação. Isto era um movimento daquela época, da década de 80, final da década de 80, que tinha uma preocupação social muito grande. É aí que nascem as pastorais sociais e tal. Então, a minha formação é uma formação cristã no primeiro momento, porque eu absorvo isso da minha formação como cristã e depois isso vai se incorporando à minha visão como cidadã, como numa perspectiva política, numa perspectiva mais, digamos assim, pública da cidadania, do exercício da cidadania. Mas a minha primeira motivação foi o exemplo do Cristo, né? Só isso, quer dizer, que é muito para nós que somos cristãos, né? E aí eu era menina e tinha muito isso, e isso durou também toda a minha adolescência, né? E aí, eu já tinha 20 anos quando eu conheci o Leonardo, que é o meu esposo, né? Nós estamos casados esse tempo todo, né? Quer dizer, 25 anos de casamento. Mas a gente se conheceu antes, porque eu conheci ele na adolescência, praticamente. E aí, quando eu conheci o Leonardo, ele me chamou para conhecer um centro espírita. E eu fui. Foi lá no início do namoro e tudo, eu não sabia o que era isso. E aí, de algum modo, eu sempre digo que o Espiritismo diz assim, que as pessoas elas vão. No espiritismo não há conversão, né? Na prática espírita não há conversão, mas há uma aproximação de estudo, de tal. E aí ele me convidou para estudar e tal, e eu fui me tornando uma espírita, digamos assim, né? Mas o meu coração pulsa em todas Todas as as vertentes, né? instâncias, né? O meu coração onde há amor, aí eu estou, né? Então eu tenho muito isso comigo. Mas foi lá que eu conheci o pessoal que fundou o Grupo Espírita Casa da Sopa, né? Então eu tinha nessa época entre 20 e poucos anos, e nós distribuíamos sopa no centro da cidade para a população de rua. Então, é importante, eu gosto de lembrar isso, porque a gente carrega o nome sopa no nome, e isso para a gente é terrível hoje, porque as pessoas confundem a gente com restaurante, confundem a gente com trabalho assim meramente assistencialista, né? Porque tem a ideia da sopa, mas é porque quando nós começamos, a gente distribuía sopa, então não tem jeito. Então aí a gente botou sopa no nome porque nós levávamos sopa para a população de rua. E aí nós levamos sopa e daí a pouco aquela coisa foi crescendo e o grupo foi crescendo e as ações foram crescendo e nós decidimos então instituir a Casa da Sopa numa instituição mesmo. Hoje ela é uma instituição que tem muita credibilidade na cidade, não só no meio espírita, mas para a cidade de modo geral. E aí eu tinha 20 e poucos anos, e aos 24, quando eu me caso, a gente se casa reunindo todo esse grupo de amigos, que eram os amigos da Casa da Sopa. E aí depois eu engravido da minha primeira filha, a Hannah, e me tornei mãe. Então, eu acho que esse é o grande momento da minha vida, porque a Hannah era alguém que eu já amava muito antes dela nascer. Então, eu acho que nós mães experimentamos muito isso, né? Que é um sentimento de amorosidade, de uma vocação para um amor que a gente não sabe de onde vem, mas que já está ali, como se a natureza também pulsasse em nós. Mas eu sempre digo que ninguém nasce mãe, nós nos tornamos mãe, né? Toda mulher potencialmente pode ser mãe, né? Toda mulher potencialmente pode ser mãe. Mas basta que ela tenha condições de gerar essa vida. Mas a gente se torna mãe. E aí, a Hannah nasceu no meio desse burburinho, que era a minha atividade na Casa da Sopa, que era as minhas atividades também como militante política, porque eu sempre tive participação no movimento estudantil quando eu era jovem,
nos CA da universidade. Então, essa ideia desse ativismo, eu carrego comigo a minha vida inteira, né? Como eu falei, desde eu menina, eu fui presidente do Grêmio, do Instituto de Educação no Ensino Médio, fiz greve no ensino fundamental, então eu era realmente uma jovem ativista, né? E aí, quando a Hannah nasceu, nós, ela se incorporou a isso, quer dizer, os nossos filhos nasceram vindo aí todo esse movimento da gente, meu e do Leonardo, porque eu sempre digo isso, que o meu casamento é um casamento feito por esta parceria, né? Então, assim, nós não... Eu falo isso, mas eu não estou querendo dizer que isso é bom, não, tá? Não nutrimos, assim, um amor romântico, né? De paixão, de não sei o quê. As pessoas, às vezes, a gente está nos cantos, as pessoas não sabem nem que a gente é casado, às vezes, porque a gente está ombro a ombro, né? Nós não estamos frente a frente, como os casais sempre olham, se olham, né? Se beijam, se nessa coisa, mas eu raramente estou frente a frente com o Leonardo, a gente está ombro a ombro. Mas eu sempre digo que isso faz parte, talvez, de uma grande missão nossa, né? Nós não temos grandes preocupações com isso. A maturidade nos ajudou a enfrentar isso também, né? Porque isso angustia os casais, né? Principalmente nos primeiros anos. Cadê a paixão? Aí ficam inventando coisas para a paixão brotar, essas coisas. Nós nunca tivemos essas preocupações. Mas os filhos foram nascendo e a gente ali, ombro a ombro, e os filhos da gente junto, né? Então, essa experiência, que é a experiência materna, e, ao mesmo tempo, a experiência de estar com o outro, que não é meu filho, os meus filhos tiveram que entender. Por exemplo, porque eles tiveram que perder, entre aspas, um pouco da mãe. Porque é muito comum nas pessoas que têm muito ativismo, né, que têm muita ação, que está na lida da vida social, no cuidado de outras pessoas, às vezes relegar a família no segundo plano. Eu nunca me senti relegando a minha família ao segundo plano, aos meus filhos. Mas, de certo modo, porque elas, de certo modo, estavam conosco. Meu marido, os filhos, a gente levava elas para Elas algumas ações, estavam entendeu? nas ações com vocês, elas estavam inseridas. Exatamente. Mas elas tiveram que entender também que eu não estaria presente o tempo inteiro e que eu seria uma mãe muito ocupada, né? Porque eu trabalhava, sempre trabalhei, quer dizer, eu era profissional, e eu era também a mãe, e tinha não sei quantas reuniões, e tinha reunião não sei o quê, tinha não sei o quê, e passava o dia fora, e tarará, tarará, essa coisa, e cadê a mãe, né? Então, de certo modo, hoje, né, passado esse tempo todo, eu digo, meu Deus, será que eu devia ter me dedicado mais aos meus filhos e tudo? Mas eu acho que depois, no fundo, elas aprenderam a conviver com isso, entendendo também que a mãe delas era uma mãe de muito mais gente, né? Então, eu penso que tem essa questão de ser mãe dos seus filhos biológicos, mas também poder estar cuidando de outros, que eu não gosto dessa ideia de que o outro é meu filho, não, sabe? Mas Uhum. vamos pensar assim, de outras pessoas que não eles. Então, alguns filhos podiam dizer, puxa, mas vai me deixar aqui para ir ficar com um morador de rua, entendeu? Ou vai Vai ficar ficar aqui de para... estar me Então, assim, dedicando amor, né? Já que eu sou filho biológico, para dedicar amor a uma pessoa que de repente, né, não tem esse vínculo familiar, né? exatamente, Mas tem um vínculo, né, exatamente. da Então, fraternidade. exatamente. Então, a gente também ensinou isso para os nossos filhos, que é uma existência para além de nós mesmos, né? É uma visão que abarca uma totalidade de uma ideia de família universal. Então, esse outro que não é da minha família, ele é alguém que que eu de algum modo que me importa, né? Que me importa e que me importando estaria aqui também na condição de irmão, porque essa também é
o grande ensinamento cristão, né? É a ideia de que há uma família universal. E sendo aqui essa família universal, a todos que somos filhos de Deus, né? Fazemos parte de uma só família. Então, aquilo que acontece com alguém que não é da minha casa, isso me importa. Então, eu sempre falo isso porque a gente está vivendo tempos tão duros, né, tão difíceis, e há, às vezes, uma dificuldade de empatia, né? E Sim. aí essa falta de empatia é por isso, porque você cuida bem dos seus, do seu filho biológico, da sua família consanguínea, né? E não percebe esse outro que não é da minha família consanguínea, mas que é meu irmão. E ele é meu irmão porque ele pertence a essa família universal, que somos todos nós, criaturas, né? De Deus, filhos de Deus. E que somos humanos, pertencemos também à mesma humanidade. E aí a gente tem não só o dever, né? Mas também a atração por eles, quer dizer, o amor por eles. E é por esse amor que nós nos mobilizamos, tanto eu como o Leonardo. Então, é uma condição nossa, né? Que faz parte também da nossa vida e da nossa existência como cidadãos, né? E também como pessoas, como cristãos, né? Que somos espíritos. E é interessante, né? Porque hoje todo mundo está muito nessa vibe do egoísmo e não consegue parar para olhar que mesmo estando tudo bem aqui nessa esfera, o resto estando ruim, acaba chegando, né? Na verdade, é como se influenciasse na vida do outro, né? Então, tá todo mundo muito corrido, muito ocupado, muito mais esse olhar ao outro, né, de uma forma universal, é o que está faltando, né? Porque hoje a gente está bem É enfrentando verdade. sérios, né, com relação a isso. E tem uma coisa que eu acho que é importante para a gente pensar, que é assim, que essa necessidade que a gente tem, que a própria sociedade, ela se coloca, ela nos ensina um pouco isso, de que nós vivemos dentro de uma circunstância que é de individualismo, né? Então, assim, a gente nasce, isso é muito do nosso tempo também. A ideia de que a gente precisa cuidar da nossa carreira, precisa cuidar da nossa família, né? E aí, essa visão, tem muitas pessoas que sentem um enorme vazio, né? Eu encontro muitas pessoas e às vezes eu digo muito para o Leonardo, que tem muitas pessoas que chegam na casa da sopa, dizendo assim, eu quero ajudar a fazer qualquer coisa, porque é como se eu tivesse um tédio, uma situação que está sem, né, sem estímulo para a vida, né? E aí, quando ela começa também a colaborar e ajudar e interagir, né? Ela, ela acaba por, digamos assim, começar a encontrar também um sentido. E acaba Começar a encontrar um sentido. parte daquele todo, né? Porque às vezes a gente está tão isoladinho que você não se sente parte de algo, né, maior que é o que a gente tem aqui, né, disponível. E é essa questão da família universal que a Odete está falando aqui, né, no chat. Exatamente, Abete, exatamente, porque aí você se sente parte desse todo e tem mais, você consegue, à medida em que você se implica, porque tem essa outra questão que eu digo que eu acho que é um impedimento para muita gente entrar numa ação voluntariada, do voluntariado. É porque quando você faz alguma coisa com alguém, você se implica com ela. Então você tem uma vai te pedir coisas, estabelece um campo que é um campo relacional. Então, eu critico muito, às vezes, determinadas práticas de voluntariado, que são, às vezes, meramente assistencialistas. E eu digo assistencialistas no cunho utilitarista. Por exemplo, eu estou fazendo isso para eu alcançar a salvação, por exemplo, ou para. Então, a pessoa está voltada para si,
para o Ou para seu se próprio promover, né? bem-estar. Às vezes a pessoa faz para se promover, né? Para Para se autopromover, exatamente, para fazer foto, para ficar bem na fita, né, etc. E tal. Mas quando você age em que o foco não é você, mas o foco é o outro, né? Quer dizer, às vezes você está dentro de uma situação que você diz assim, ai meu Deus do céu, agora que eu fiz tal coisa, essa pessoa vai me demandar outras. Basta eu dar uma coisa, ela vai ficar agora só me pedindo, ou coisas assim. Então, a gente acaba que tem esse desafio, que é o desafio também de ir para o outro e saber que você tem uma implicação ali. E essa implicação é uma implicação que vai te demandar. Então, você tem que estar disposto para isso, para essas novas demandas. E aí, e obviamente, saber separar a dimensão do que é seu e o que é do outro, isso também é importante, inclusive como recurso terapêutico, para que você também não entre dentro do sofrimento do outro, principalmente quem lida com pessoas com extrema vulnerabilidade, como eu, por exemplo, tem situações que eu chegava em casa arrasada, que eu chorava, e que eu dizia, o que, que eu posso fazer, né? Como é que eu queria levar essa pessoa para minha casa, imagina, né? Uma pessoa em situação de rua eu levar para dentro da minha casa. Então, assim, eu não poderia fazer isso. Então, todas as noites, por exemplo, quando chove, essa noite foi um dia. Aí eu acordo, aquela chuvinha, né? Aí, gostosa na nossa cama, e eu penso, meu Deus, e as pessoas que e as estão pessoas. sem cama, sem cobertor, sem teto. E aí aquilo implica, aquilo dói. E é essa dor que às vezes as pessoas evitam, entendeu? No trabalho voluntariado. Porque elas eu vou me meter nisso aí, depois eu vou sofrer, porque eu não vou poder ajudar, que isso, que aquilo. Então a pessoa tem medo de entrar e depois não conseguir, entre aspas, sair, né? Entrar e sair. Mas quando a gente pratica o bem, né? Nós também somos nutridos de de um sentimento que é o sentimento de uma força. De uma força. Eu não sei, eu acho que essa força só pode ser divina mesmo, de uma força. Porque é essa força que nos propicia, como a Odete falou aqui, que é a força da compaixão. E a compaixão, né, Odete, é ter paixão com, né? É sofrer com, né? Por isso o radical aí, o prefixo com, né? É estar com alguém, é sofrer com alguém, é estar dividindo aquilo ali. Então, essa noção que a gente passa a ter também ela nos ajuda e nos fortalece. Não é sempre fácil, não. Tem dias que você pensa que, puxa vida, aquilo te angustia e gera dor e angústia. Mas nessa, por outro lado, você ganha uma força capaz de não te fazer desistir e de estar ali outras vezes, né? Então, com a população de rua e com outras pessoas, eu imagino pessoas doentes, pacientes terminais, eu sei que o grupo Cristãos Mãos de Luz atendem a pessoas hospitalizadas, né? Então, eu imagino que essa, essa prática também é uma prática que às vezes dói. Eu tenho um exemplo a dar, que é um exemplo negativo que a gente usa para a gente refletir. A minha mãe, ela é desencarnada, ela faleceu de câncer, já vai fazer 13 anos esse ano. E quando ela adoeceu, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com ela na casa dela, que está lá, inclusive, ainda hoje, muito querida por todos nós. Ela pediu demissão e saiu quando minha mãe adoeceu de câncer. Não, Aí ela disse: eu não vou ficar. E nós ficamos muito indignados com isso, porque foi na hora que a gente mais precisou. Ela disse: eu não vou suportar ver a dona Amélia sofrer. Aí, nós não podemos fazer nada, a pessoa é livre, né? A pessoa sim, sabe o tanto que é. sim. E aí depois que a minha mãe faleceu, ela pediu para voltar, e aí ela voltou e tal, e está lá conosco, com meu pai, né? Cuidando do meu pai agora. Mas eu uso esse exemplo negativo para dizer assim que porque ver o outro sofrer te faz sofrer.
Então, tem muitas pessoas que acham que não suportam, né? Que não suportam. E aí, esse não suportar faz com que ela recue ante a possibilidade. Quando Lídia deu uma travadinha aqui uma para mim. travada, não foi? Voltou, agora eu acho que voltou. Estava falando sobre a Então, eu pessoa estava querer. dizendo que essa dor, né, que a pessoa sente quando vai se deparar com a dor do outro, na verdade, ela tem medo de sofrer. É Aí ela verdade. não vai. Ela diz, não, esse negócio de hospital, né? Esse negócio de ver muita gente pobre, sofrimento e tal e tal. E aí não se engaja, não se enlaça nisso, por medo de sofrer. Então, quando a gente entende que essa ser movido pela compaixão é ir numa onda mesmo, num sentimento, que é um sentimento de estar com o outro, né? Lídia, eu queria saber, assim, você falou aí um pouquinho sobre essa questão da gente acabar se envolvendo, né? Que a gente acaba criando realmente, às vezes, um vínculo, algo. Eu queria saber como é do lado de lá, essas pessoas que estão em situação de rua, né? Porque eu acho que talvez às vezes é difícil também essa situação de vulnerabilidade, da pessoa permitir gerar um vínculo. Muitos eu acho que são usuários de drogas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do lado deles, né? Eles se É, deixam serem, né, ajudados, eles criam algum tipo de vínculo. Como é que funciona? Porque eu vi que vocês têm atividades agora na pandemia, né? Eu acho que está um pouco diferente, mas eram regulares, né? Atividades regulares com o pessoal em situação de rua. E eu queria que você falasse um pouquinho é, de deixam, é, assim, porque é difícil também a respirar, Casa da né? Sopa tem uma trajetória que é uma trajetória de construção também de uma metodologia que chama-se tratamento comunitário. Então, nós fazemos parte uma rede, que é a rede RAIS, que é a rede de intervenção, a sigla completa é a rede de intervenção no sofrimento social. Então, quando vários grupos, não só rede americana, né? Então, a raiz com dois As, rede americana, né? De intervenção no sofrimento social. E aí, quando a gente entrou um pouco dentro dessa metodologia, para estudar essa metodologia, porque a gente entende, primeiro a gente vai estudar o que era o sofrimento social. E além da exclusão, que é econômica, que é o social, há também o sofrimento psíquico dessas pessoas. E o sofrimento psíquico, ela existe por conta da pobreza, por conta de fato de todo o sofrimento, que é o sofrimento de viver ali naquela situação, que é uma situação de extrema vulnerabilidade. E aí, a gente estudou tratamento comunitário com essa rede e começou a fazer parte dessa rede, e nós aplicamos uma metodologia que é a metodologia do tratamento comunitário. Então, essa metodologia ela opera com a comunidade, fazendo pontos na rede. Então, não só você se vincula, nós nos vinculamos à pessoa em situação de rua, porque a ideia é fazer vínculo mesmo. É exatamente o contrário. As pessoas assim não se vinculem, eles vão lhe perturbar, né? Eles vão ficar lhe pedindo coisas, ou eles Mas podem ser violentos, ou coisas desse tipo. Nós desconstruímos tudo isso, ao contrário. A gente quer é vincular, porque é essa vinculação em que você faz parte da rede. Por exemplo, na metodologia tem uma coisa chamada rede primária. A gente constrói e pergunta para a pessoa qual é a sua rede. Como a pessoa em situação de rua, ela se desvinculou da família, ela se desvinculou, às vezes, do trabalho formal. Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer que população de rua, grande parte, é trabalhadora, trabalha, faz pequenas atividades. Agora, alguns eram profissionais e outros não, é, é,
não são, né? Eu não sei quem falou aqui, se é Josi, é exatamente isso. É disso que eles precisam, de vínculos, exatamente. Porque nós acreditamos que você entra na rede de uma pessoa, você é um ponto na rede dessa pessoa. E aí, por exemplo, eles sabendo que existe a Casa da Sopa, eles vão para lá, porque e lá eles encontram uma acolhida, né? Uma acolhida. E essa acolhida é uma acolhida que vai garantir para eles, por exemplo, não só o atendimento imediato, que é o que a gente está fazendo agora, né? Refeição, banho, roupa, não só isso, mas você tem ali uma rede de relação que se constrói. Uma Porque rede de relação uns com os outros. se sentem invisíveis, né? E, na verdade, a maioria da população realmente É. torna-os Eu tenho invisíveis. pensado muito nessa questão da invisibilidade, sabe? Eu estava, inclusive, escrevendo sobre isso. Eu fiz uma tese de doutorado sobre população de rua. E eu não podia escrever outra coisa, se eu vivia imersa naquilo ali. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu já estudava cidade, né? Já, já tinha uma inserção no campo da sociologia urbana, e aí eu estudei os trajetos da população de rua pela cidade. E eu fiz um estudo etnográfico com relatos desses trajetos, por onde eles andam, por exemplo, discutir o nomadismo, discutir. E aí tem, mesmo aquele tempo mal se falava em invisibilidade, mas eu trouxe o campo do estudo da visibilidade, da invisibilidade, para dizer porque ele é invisível, não só porque as pessoas passam e não os veem, não é só por isso. É porque é quando eles estão sem acesso às políticas públicas e sem poder aparecer na cidade. É o fenômeno da não aparição mesmo. Porque quem são aqueles que são permitidos circular pelo espaço público sem incomodar, né? Né? Então, assim, e o fato de que eles incomodam, e eles incomodam porque eles têm um corpo desalinhado, eles incomodam o pessoal do comércio, eles incomodam muitas vezes o pessoal do turismo, né? Por quê? Porque aquelas pessoas ali, entre aspas, elas enfeiam a cidade. E a gente não pode pensar assim. Primeiro, porque a pessoa em situação de rua é uma pessoa humana. Ela é dotada de dignidade. Então, ela é uma pessoa humana. E depois, porque ela é um cidadão. Ela é um cidadão. Só que ela está vivendo numa situação de tanta precarização social, precarização psíquica, porque ela foi perdendo os vínculos dela. Né? Então, a questão do vínculo é muito importante. Quando eu fiz um estudo na minha tese, e eu fiz várias histórias de vida, eu percebi que eles contavam assim: eu vivia com meu pai, minha mãe, meus irmãos, aí minha mãe morreu, meu pai morreu, depois minha mãe morreu. Aí essa história de com quem fica com a casa, entendeu? Com Uhum. quem fica com a casa, onde eu fico, o conflito. Então, quando o último censo é de 2007, faz muito tempo, né? A gente está sem nenhum censo para a população de rua há bastante tempo, mas o censo dizia, a pergunta era, por que você está na rua? A resposta maior são conflitos familiares. Segunda resposta maior o uso de álcool e outras drogas, o que está muito relacionado aos conflitos familiares. Sim. A terceira resposta de maior números, né, de maior quantidade, é a, a, o desemprego, né? A pobreza e o desemprego. Então, quando você olha tudo isso aí, você começa a perceber que essas situações, elas são situações que elas estão interligadas. A Sim. pessoa vai fragilizando os vínculos.
E nessa fragilização dos vínculos, ela acaba indo para a rua. Agora, a gente tem um fenômeno novo agora, que é os deslocados urbanos. E os deslocados urbanos são aquelas pessoas que saíram das suas comunidades porque elas devem ao traficante, Uhum. porque elas estão fugindo desse traficante ou de uma facção criminosa. Elas são deslocadas também porque elas devem, às vezes, ao tráfico, por um conflito, que é um conflito, então eles são deslocados forçados, e aí eles vão para o centro. Outro fenômeno, que é um fenômeno muito visto na pandemia agora, são aqueles que vão para as regiões centrais em busca de ajuda, só de ajuda. Então, a gente os encontra diariamente. Então, são pessoas que têm casa, que moram na periferia, mas que todo dia vai para o centro da cidade, entre aspas, manguear. E manguear é encontrar alguma saída. Então, são pessoas de extrema pobreza. E aí elas vão para o centro, porque é no centro da cidade que aparece uma rede, que é uma rede solidária, uma rede invisível. Eu sei que o Grupo Cristãos Mãos de Luz faz isso, e eu os congratulo por isso, mas é uma imensa rede que você não consegue mapear. Eu já tentei mapear, porque algumas instituições são fixas e antigas, como a nossa. Mas tem gente que sai no domingo, Sim, bota cheio de coisa dentro do carro e vai distribuir no centro. Entende? Então, isso faz com que a prefeitura. Agora não, essa gestão não tenho nem como falar, porque realmente as gestões passadas, não somente a gestão passada, o secretário, nada contra o secretário, não vou falar mal dele aqui não, mas ele ficava com raiva das pessoas que iam dar comida no centro. Isso aí eu vou dizer publicamente, ele não é mais secretário, mas o secretário de assistência social, porque ele diz, as pessoas ficam dando comida no centro e ficam juntando morador de rua. Na verdade, junta mesmo. Mas por que junta? Será que a pessoa vai pedir, vai sair lá do Maracanãú, ou lá do Palmeiras, ou sei lá de onde, para ir para o centro para ganhar coisa? Se você não precisa, exatamente. raciocina. Aí, às vezes, eu estava nessas reuniões, porque a gente participa do fórum, de rua, das coisas. Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus, quem tem fome não vai ficar morrendo de fome em casa, não. É possível a cidade pedir. Então, assim, realmente é um fenômeno complexo. É claro que dar aquilo ali não vai resolver a solução. Aquilo não é a solução. Sim. A gente sabe, a gente sabe que não. Mas é preciso também matar a fome, Mas né, Lídia? Assim, não é a solução, mas precisa matar a fome da pessoa, né? mata a Ter fome, chato. mata a fome. Por isso que eu acho que a gente precisa entender mais sobre esse fenômeno das redes, dessas redes invisíveis. Eu chamo assim, são redes solidárias. Porque são pessoas, porque nós também, às vezes, somos algumas pessoas que doam também são invisíveis, quer dizer, elas atuam ali, elas circulam, elas fazem, elas entregam, e não, você não passa um, passa outro, né, e vai, e a gente não tem como. Eu já pensei em passar um dia inteiro no centro para poder mapear. Eu já pensei nisso, como pesquisadora, né? Uhum. Passar, entrar pela noite, ficar ali e ver quantas aparecem para levar aquela pessoa, quantas pessoas ajudam. Então, assim, são movimentos, pessoas que são levadas pela compaixão, né? Que a gente falava agora há pouco, pela compaixão, pelo desejo ali de ajudar e de partilhar, que eu acho que é outra palavra importante, que é a ideia da partilha. Porque eu vim de uma matriz sociológica crítica, eu queria dizer isso bem claro. Então, assim, eu acho que tem que mudar o sistema econômico. Então, não sei como é que o Mãos de Luz atua, mas nós da Casa da Sopa, e eu particularmente, acho que o sistema econômico tem que mudar. É um sistema econômico que não pode gerar tanta desigualdade. Tanta não, não deve gerar desigualdade social. O fosso da desigualdade social gera todos esses sofrimentos. Então, mas esse sistema não muda assim. Né? Ele não muda rápido, ele não muda assim, e enquanto ele não muda, a gente precisa agir.
Então, o agir solidário é aquele agir que vai fazendo a coisa imediata, né? Tem gente que não gosta não das coisas imediatas, tem gente que critica, são coisas paliativas, imediatas, não sei o quê. Vou dizer porque você nunca passou fome, ou porque você nunca estava sozinho no hospital, ou porque você não entendeu? Então, aquela ação, que é uma ação imediata, ela tem um sentido que é um sentido de alívio, de socorro, entende? Movido pela compaixão. E é nisso também que a gente acredita. É claro que a Casa da Sopa, ela, agora na pandemia, né, ela suspendeu os trabalhos em grupo. O grupo que eu coordeno está sem reunir, que é o Tecendo Vínculos, que é um grupo de famílias, de pessoas que estavam que estavam em situação de rua e saíram da situação de rua. Eu queria dizer para você que sair da situação de rua é muito difícil, às vezes mais, eu posso estar dizendo uma besteira, mas mais difícil do que ficar na rua em termos de conseguir alimento, recursos, às vezes trabalho, né? Então elas saíram da situação de rua, muitas vezes estão no aluguel social, outros em moradias definitivas, mas elas estão ainda na condição de pobreza e alguns sem trabalho. Então, qualificar essas pessoas, ajudar elas a montar seus próprios negócios, ou então ajudar elas, é também um foco nosso, né? Então, é um foco que a gente tem para ajudá-las nessa emancipação, nessa autonomia, que é a autonomia financeira, para que você não precise mais recorrer à rua e você possa. Então, o grupo atua nisso. E aí, a gente suspendeu as atividades em grupo, respeitando o decreto, respeitando a vida, respeitando, né, esse distanciamento necessário. Elas recebem uma cesta básica, nós vamos entregar nas casas e algumas vezes elas vão pegar lá. E aí, aí pronto, aí eu sempre gostei de trabalho com mulheres, né? E aí eu fiquei sem essa atuação nesse grupo. Esse grupo é formado de famílias, é tanto que o nome é Tecendo Vínculos, mas para a gente dizer assim, o trabalho das famílias, porque o critério era ser família. Por exemplo, mesmo que não fosse uma família tradicional, mas a avó e os netos, né? A mãe, muitas delas são mães solteiras, né? Mãe solo, que a gente chama mãe solo. Outras vinham o pai e a família, né? O pai e a mãe. E aí a gente fazia também os encontros, que são os encontros de fortalecimento de vínculos. Porque a gente já vinha com essa informação que é a fragilização dos vínculos que fazem eles escaparem para a rua, né? Então a gente vinha aí muito nessa peleja. Aí nós suspendemos o trabalho e ficamos só na entrega mesmo das doações, das cestas básicas e tal. Aí nós começamos a abrir a casa para o banho e começamos a receber mulheres para banho, para roupa, para alimentação. Então a gente não reúne mais em grupo, mas eles continuam acessando a Casa da Sopa para isso. Aí começava a aparecer mulheres. Uma mulher, duas mulheres, aí eu olhando aquilo ali. Aí eu disse, rapaz, vamos começar a pensar uma coisa específica para mulheres em situação de rua. Aí nós não montamos o projeto imediato, primeiro a gente foi tentando reunir, fazendo fuxico, e reunindo. Aí, cada vez que o decreto vinha mandar a gente parava, mas depois reunia. Então, atualmente nós estamos parados. Mas a gente abre na sexta-feira, que é o dia que eu estou lá, comandando um pouco essa ação, que é voltada para mulheres. Então, assim, imagine o que é você ser mulher e você ficar menstruada na rua. Então, a gente tem absorvente, íntimo, nós temos, às vezes, roupa íntima. Essa é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, mas a gente consegue, tempos em tempos. A gente não consegue com frequência, não, mas o que é trocar uma calcinha? Você sabe o que é trocar uma calcinha? Todo dia, se eu tomar 3 banhos por dia, eu uso 3 calcinhas. E as mulheres em situação de rua, muitas vezes nem banho tomam e às vezes não trocam as roupas íntimas. Então, a gente começou a pensar nisso também. Pensar
como é que a gente pode apoiar essas mulheres, a sua dignidade, mas também a sua condição de ser mulher. E aí a gente começou a apoiar, aí a gente começou as oficinas de fuxico, depois a gente começou a introduzir com uma moça muito bacana que é nossa parceira hoje, que é a Jamile, um pouco da ideia da arte mesmo, a arte que emancipa. Não é uma ideia muito, no primeiro momento, não é de geração de renda, mas a gente pode chegar lá. Sim. Mas a gente primeiro tinha que fazer esse momento de grupalização, de encontro de si mesmo, de reconhecimento do seu corpo, entender as dinâmicas e as questões específicas das mulheres, né? As mulheres sofrem muita violência na rua. A gente encontra muitas mulheres trans, né? A maioria delas inseridas na prostituição e fazem programas. Então, a gente, com elas, reflete muito sobre o corpo, sobre os cuidados, sobre não só esses cuidados, tipo os camisinhas, essa coisa, não só isso, mas o cuidado de si, como se proteger, né? Como não ficar sozinha na rua, como acionar outras mulheres na rua. Lívia, e no contexto das mulheres, vocês acabam se deparando com muitas que também estão gestantes, acabam tendo filhos nessa condição de rua? É, nós, nós temos casos de mulheres em situação de rua gestantes, né? Sempre, quer dizer, vê muito, né? Atualmente nós não temos nenhuma gestante, mas aparece muito. Porque assim, a pessoa em situação de rua, e esse é um desafio nosso no início, era grupalizar, isto é, fazer com que elas viessem Sim. para o encontro, que elas acessassem a casa, que naquele dia teria roupa, teria absorvente, teria essas coisas, shampoo, creme de cabelo, essa coisa, hidratante para a pele, essa coisa. Então, elas começaram a acessar, e aí hoje a gente tem um fluxo de mulheres grande. Uhum. Aquelas que quando estão grávidas, assim, algumas têm companheiros, né? Então, assim, elas vinham muito com seus companheiros, outras sem companheiros, mas a gente, quando aparece uma mulher gestante, a gente também tem um olhar cuidadoso com essa vida, mas também com a vida que ela carrega, né? O uso de droga ainda é um problema, mas a gente tem a metodologia que é a metodologia mesmo da redução de danos, né? Então lá nós não fazemos a gente não atua muito no sentido de promover as comunidades terapêuticas. A gente respeita e assimila que elas existem, e algumas comunidades são parceiras nossas, né? Estou me lembrando agora aqui do pessoal do Lar Francisco de Assis, que ainda ontem estava recebendo uma pessoa que a gente encaminhou para lá. Mas o pessoal da Obra Lumen também é um pessoal que é um grupo muito bacana, é um pessoal vindo da Igreja Católica, que também trabalha, o pessoal do Shalom, enfim. Tem essas pessoas que fazem já, que já têm a expertise da comunidade terapêutica. Não é a nossa expertise, porque nós trabalhamos com o conceito de comunidade aberta. Então, nós não trabalhamos com o conceito de comunidade fechada. Então, assim, quando a gente fala do tratamento comunitário, que nós falamos aqui, a comunidade aberta é todas as pessoas. O cara da venda, é o cara da banca, né? O sujeito lá da banca. Então, todas essas pessoas que fazem parte daquele território, eles podem se sentir comunidade, inclusive podendo ajudar uns aos outros, né? Na superação da situação de rua. Então, a gente trabalha com esse conceito que é de comunidade aberta, mas a gente entende que existem as comunidades fechadas, nós não estamos aí nos colocando contra as comunidades fechadas, até encaminhamos pessoas para comunidades fechadas, mas a nossa metodologia não é de comunidade fechada, é de comunidade aberta, porque exatamente vindo aí da ideia do tratamento comunitário e de que essas pessoas precisam fazer redes comunitárias, né? E vínculos. Então, essas redes, você tem nós na redes.
E aí esses nós são exatamente os vínculos que você vai tendo. A gente percebeu que quanto mais a rede ela tem pontos de interlocução, mais essa pessoa consegue se virar na vida. Então, imagine, Sherlene, se você está sozinha, sem nenhum amigo por perto para lhe ajudar, ou nenhum parente, ou ninguém que você atua, entendeu? Então, quando você vai construindo aí a sua rede, Rede, né? você vai vendo quantas pessoas tem ali que você pode acionar para alguma questão. Vez ou outra eu penso nisso. Eu penso, se uma vez aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu fui para o centro da cidade, sei lá, que eu perdi a minha carteira e que eu fiquei sem dinheiro para voltar. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá onde estavam os moradores de rua. Aí eu disse, gente, eu fiquei sem dinheiro para pegar o ônibus. Eles me deram dinheiro para voltar e pegar o ônibus. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho vínculo, que eu Exato. não estou sozinha, entendeu? Então, assim, algumas pessoas em situação de rua vão rompendo tantos vínculos, rompendo, que elas ficam, na verdade, sozinhas. Então, a gente ajuda elas também a restituir esses vínculos. É claro que a Casa da Sopa acaba sendo como um apoio, como uma espécie de suporte também para acessar as condições imediatas, né? E aí a gente trabalha na ideia da redução de danos, como eu falei aqui. A redução de danos, ela não visa, assim, tratar o problema do uso problemático de droga, Sim. né? Ela não, a gente sabe que tem pessoas especialistas nisso, não é a nossa expertise, mas a gente atende essa pessoa naquilo que vai ajudá-la a se manter viva, mesmo usando droga, entende? Então, assim, isso é que a gente chama de redução de danos. Então, assim, se eu entrego água para ela, uma pessoa que usa droga, a água é muito importante para se hidratar e não morrer de doenças que são secundárias aí para quem tem. Então, assim, mas, apesar de eu ter dito que nós não temos expertise no tratamento de droga, mas à medida em que a gente faz vínculo, a gente ajuda a pessoa a se livrar ali da dependência química, né? Lídia, aprendi muita coisa. Eu achei que, para mim, assim, a mensagem que ficou mais significativa foi com relação a essa questão que você mencionou das redes, de você realmente é necessário criar vínculos, sim, né? Mas a gente já deu o horário, são 9 horas, passou um pouquinho. Então, assim, eu queria encerrar, né, agradecendo mais uma vez sua participação. Realmente foi muito gostosa a conversa, foi muito prazeroso realmente escutar as coisas que você tem para falar. Então, eu queria agradecer em nome do Grupo Cristão Mãos de Luz e dizer, né, para vocês que estão assistindo a gente, né, vamos entrar nessa corrente do bem, né? Siga a gente nas redes Sim. sociais. A gente agora está com uma campanha que vai ser para pacientes psiquiátricos, mas a gente sempre tem campanhas ao longo do ano. E aí eu vou deixar você finalizar, Lídia. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi muito bacana mesmo. Obrigada pela sua Bom, participação. eu queria saudar todas as mães. A gente acabou falando um pouco de maternidade. Então, daí você entende que a maternidade é isso mesmo, né? Esse parto aí para o mundo, né? Daquilo que a gente constrói para o mundo. A gente está fazendo nascer coisas no mundo, né? Então, eu queria encerrar saudando todas as mães do grupo Mãos de Luz, mas também todas as mães do mundo, né? Todas aquelas que conseguem, com o exercício da maternidade, gerar vida, né? A gente está vivendo um tempo de muita morte, em que a morte, enfim, nós temos mais de 400 mil pessoas mortas no Brasil, né? Mas nós acreditamos que a vida está latejando, pulsando. E aí eu queria também encerrar saudando elas, né? Todas elas. E também falar uma outra coisa que é lindo no grupo de vocês, que é o símbolo forte da luz, né? Então, essa ideia da luz para mim, hoje, muito preciosa, porque a gente está vivendo tempos sombrios. E aí a luz é como se acendesse no caminho
né, pistas por onde a gente andar. E aí eu acho que é essa luz que a gente tem que seguir. Então, é essa luz que faz com que a gente olhe aí por essas sendas, né? E possa encontrar o caminho, o melhor caminho, que é o caminho que nos leva ao bem comum, que nos leva à justiça social, que nos leva à paz, que nos leva ao bem, né? Então, eu acho que é esse caminho que a gente precisa trilhar. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu queria dizer que nós estamos abertas para futuras parcerias. O grupo é lindo, reúne gente super linda, iluminada, né? Porque se é um grupo de luz, são pessoas iluminadas, né? E eu fico muito feliz de ter participado hoje aqui desta live e espero mesmo, né, que a gente possa criar conexões em rede, porque hoje é isso que a Casa da Sopa acredita, é na força da rede, porque é a rede que vai gerando aí as pontes, né, entre nós e aqueles que mais precisam. Ai, Boa noite. muito obrigada, viu? Você é maravilhosa, adorei. Gente, boa noite. Vamos finalizar por aqui. Um beijo. Todo mundo fique em paz e muita luz para todo mundo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Tchau, querida. Tchau, tchau.